Olá, povo de Deus, estamos aqui mais uma vez com a meditação na Palavra do Senhor, onde o Espírito Santo me leva a meditar no livro de Provérbios, capítulo 16, do versículo 1 ao 3, na versão ACF, onde diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, teus pensamentos serão estabelecidos. Em outras versões, o versículo 3 diz: consagra ao Senhor, tudo que fizer, ou as tuas obras, que os teus caminhos serão bem-sucedidos. Mas eu gosto muito dessa versão ACF. Creio que ela seja mais próxima do original. Então, meditando no versículo 1, entendo que o pensamento do homem, a ideia do homem sobre as coisas, ela é uma ideia superficial. Eu creio aqui que Deus está falando do homem carnal e não do homem espiritual. Porque quando olhamos para o Deus Espírito, o Deus Espírito Santo de hoje que habita em nós temos que entender que somos guiados pelo Espírito Santo hoje. Nesse período onde foi escrito o livro de Provérbios, não havia acontecido a vinda do Espírito Santo ainda. Então, creio que Deus já estava falando sobre isso, porque no versículo 2 diz que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Quando somos guiados pelo Espírito, o Senhor ele nos faz enxergar diferente os caminhos. Porque o Espírito Santo ele nos revela coisas que o homem carnal não enxerga. Deus ele nos abre os olhos espirituais para que possamos enxergar as coisas que a carne não pode enxergar. Só que existe um segredo para que isso tudo aconteça, para que os nossos planos sejam bem-sucedidos, que é confiar plenamente no Senhor. Confia ao Senhor as tuas obras, fala no versículo 3. E teus pensamentos serão estabelecidos. Como que a nossa carne, ela age? Ela age através da nossa alma, que são os nossos pensamentos. Então, quando somos guiados pelo Espírito de Deus, quando a nossa alma é guiada pelo Espírito de Deus, nós faremos as coisas conforme a vontade de Deus. Então, eu trago aqui eu faço uma conexão dessa palavra que vai lá em Romanos capítulo 12, capítulo 12, que diz o seguinte: do versículo 1 ao 3, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, ou seja, eu me entrego a Deus, eu busco em oração, eu busco em jejum, eu busco meditação na palavra dele, eu participo dos cultos para ouvir a sua palavra através da boca do meu pastor. Eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Então, acontece
no versículo 2, e não sede transformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Olha como se encaixa. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, viu como se encaixa desde Provérbios, lá se encaixa em Romanos 12. Que eu entregando, confiando os meus caminhos ao Senhor, eu apresentando o meu corpo ao Senhor como sacrifício vivo e culto agradável, eu buscando ao Senhor em primeiro lugar em todas as coisas, entregando ao Senhor todas as coisas, o Senhor vai me guiar pelo Espírito dele. Eu vou ser, o que nem diz lá em Provérbios, o Senhor pesa o Espírito. O Espírito que me guia não é mais o homem carnal, não é mais a carne. É o Espírito que vai guiar a carne, não a carne que vai guiar o Espírito. Porque se eu for deixar a carne guiar, a carne não vai enxergar as coisas que não são de Deus. Mas o Espírito sim. O Espírito enxerga tudo que é de Deus e o que não é de Deus, para nos livrar das ciladas do inimigo, inclusive. E eu continuo com uma conexão lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 16, que diz o seguinte: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha que tremenda essa palavra. Então, desde Provérbios, Romanos, 1 Coríntios. Moral da história: tudo que a gente for fazer, nós temos que primeiro confiar ao Senhor, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos, assim como a palavra fala. Se queremos ser bem-sucedidos, o segredo é entregar tudo nas mãos do Senhor primeiro. Colocar em oração, pedir discernimento, pedir direção de Deus sobre todas as coisas que vamos fazer. Porque dessa forma, nós vamos deixar que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele que comande todas as nossas atitudes, nos livrando de ciladas, nos dando estratégias e, melhor do que tudo, fazendo a vontade de Deus, pois, agindo dessa forma, vamos colocar em prática o que fala a palavra, que diz aqui, nós temos a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, vamos agir de forma agradável a Deus, porque Cristo é Deus encarnado e quando Ele esteve aqui na terra, Ele fez tudo da vontade do Pai. Tanto é que Ele disse: aquele que me ama faz a minha vontade, aquele que me ama obedece os meus mandamentos, aquele que ama a Deus demonstra que ama a Deus obedecendo a palavra de Deus. E quando eu obedeço a palavra de Deus, eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade dele na minha vida. Amém? Que possamos meditar nessa palavra então. É tudo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação.